Fala aí, meu povo, voltei, hein? Tinha já feito um vídeo hoje, tá aqui mais um, porque Lionel Messi renovou o contrato dele com o Inter Miami, vai jogar nos Estados Unidos até 2028, joga o ano de 2028 inteiro, né? Até o final da temporada 2028 do futebol dos Estados Unidos. Messi está se sentindo muito bem, tanto do ponto de vista familiar, do ponto de vista pessoal, e também do ponto de vista profissional, jogando no Inter Miami. E eu vou trazer aqui para vocês o que falta para uma conta que é o Messi chegar aos 1000 gols na carreira em jogos oficiais. Quantos que ele tem hoje, a média de gol dele por clubes, seleções, no Inter Miami nos últimos anos, também tentar destrinchar isso daqui para ver se é possível ou não. E é meio que claro que quando a gente fala do Messi, a gente também se atreve a falar do Cristiano Ronaldo, e eu vou trazer também esses números do Cristiano Ronaldo. Quanto que falta para o português chegar aos 1000 gols dele na sua carreira de futebol profissional. De vez em quando eu vou olhar para baixo aqui, simplesmente porque os números estão anotados aqui embaixo. Vamos lá, gente. O Messi tem até agora 889 gols na carreira. Eu sei que alguns lugares trazem 895, porque contam 6 gols dele pelo Barça B. Acontece que o Barça B, por mais que jogue a segunda divisão às vezes, a terceira hoje está na quarta divisão da Espanha, não é considerado um time profissional, é uma filial do Barcelona. Então, por mais que ele tenha feito gols em um torneio profissional, não conta como gol profissional os gols do Messi pelo Barcelona B, pela filial do Barça. 889 gols na carreira, uma média de 0,78 gols por jogo, ou ele faz um gol a cada 105 minutos que está em campo, desde que ele estreou. Na seleção da Argentina são 114 gols, uma média de 0,58. Em clubes, Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami, 775, uma média de 0,83 gols por jogo. Pelo Inter Miami, 71 gols em 82 jogos, dá uma média de 0,87. E se a gente for pegar, apesar de ele estar ficando mais velho, a média não está caindo. Em 2023, 11 gols em 14 jogos, ele chega já no meio da temporada, uma média de 0,78. Em 2024, 23 gols em 25 jogos, uma média de 0,92. E em 2025 até aqui, 37 gols em 43 jogos, uma média de 0,86. Se a gente for ver, a média de hoje é mais ou menos a média da carreira dele pelo Inter Miami, da passagem dele pelo Inter Miami, é 0,86 em 2025 e 0,87 no total. Faltam para o Messi 111 gols para ele chegar aos 1000. Seriam necessários 127 jogos pelo Inter Miami. Eu não estou contando aqui a seleção da Argentina, que ainda tem uns joguinhos e tal, mas depois que passar as duas próximas datas FIFA, de novembro, de março, de junho e a Copa do Mundo, aí vai sobrar só Inter Miami. Para o Cristiano Ronaldo eu vou contar, tá? Porque é uma contagem regressiva menor que a do Messi, então todo jogo agora vai contar, e para o Messi não estou contando os da Argentina. Seriam necessários 127 jogos pelo Inter Miami. 127 jogos seriam exatamente os 43 que ele tem, que ele tem agora, para ele fazer nos próximos 3 anos, para chegar aos 127. Ele tem 43, se vezes 2, 86, vezes 3, 129 jogos, ou seja, se nos próximos 3 anos o Messi mantiver a média de gols que ele tem este ano, que é até o contrato dele, né, 26, 27, 28, ele vai chegar aos 1000 gols. Se ele mantiver nos próximos 3 anos a média de jogos jogados, né, partidas disputadas, e a média de gols, ele chega aos 1000. Ainda tem um chorinho dessa temporada do mata-mata da Major League Soccer, e ainda tem esses 6 jogos que faltam pré-Copa do Mundo, mais os jogos de Copa do Mundo. Vamos imaginar que a Argentina faz mais 5 jogos na Copa, que não vai tão longe. Tem aí mais uns 10 jogos, vai, pela seleção, que vai que ele faz 6 gols nesses 10 jogos. Então, tiraria aí um pouquinho do que falta para o Messi. Mas a ideia que dá é que vai ser justinho. É muito difícil com um jogador de 40, 41 anos, que vai ser o que ele vai ter quando o contrato acabar, que consiga estar fazendo tantos jogos por ano, ainda que seja nos Estados Unidos, e com uma média de gols tão alta como o Messi tem, de 0,86 nessa temporada aos 38 anos. Então, se o Messi vai chegar aos 1000 gols, vai ser, a não ser que ele faça mais um contrato, né? Com o contrato que a gente tem até aqui, vai ser assim, no detalhe, que a gente vai ver se ele vai conseguir chegar ou não aos 1000 gols na carreira. Eu até chutaria que não.
Não sei se ele vai, apesar de ter renovado por tanto tempo, se sentir motivado para jogar depois da Copa do Mundo e tal, para ele continuar jogando e jogando e jogando por mais tanto tempo. Pode ser que, apesar de ter renovado, que isso aqui acabe antes, se ele não estiver feliz e satisfeito dentro de campo. E eu acho pouco provável que consiga manter um nível físico e técnico até depois dos 40 anos. É muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, especialmente previsões negativas para caras como o Messi e Cristiano. Normalmente a gente erra, porque eles continuam muito bem. Mas o Messi está no limite para chegar aos 1.000 gols. Assim como estaria o Cristiano se não tivesse renovado agora o seu contrato até 2027, passando para falar do Cristiano Ronaldo para vocês a partir de agora. Quem gosta de clipar vídeo e tal, pode colocar aí que a partir dos 5h45 eu falo de Cristiano Ronaldo. 949 gols na carreira dele profissional até aqui, uma média de 0,73 gols por jogo, é uma média inferior à do Messi, um gol a cada 111 minutos. Pela seleção, 143 gols, uma média de 0,64. Pela seleção, a média de gols do Cristiano Ronaldo é maior. 806 gols por clube, uma média de 0,76. Pelo Al Nassr, 105 gols em 128 jogos, é uma média ligeiramente superior à do Messi, é na casa centesimal. 0,89 de média do Cristiano, 0,87 do Messi. Temporada a temporada do Cristiano no Al Nassr, também dá para dizer que ele não está piorando, apesar da idade. Seria normal, né? Uma queda física e técnica não está acontecendo também com o português. 2022-23, a temporada que ele chega, ele faz 14 gols em 19 jogos, uma média de 0,73. 23-24, faz 50 gols em 51 jogos, uma média de 1 gol por jogo. Temporada 24-25, o Cristiano Ronaldo faz 35 gols em 41 jogos, uma média de 0,85, e na temporada atual ele tem 6 gols em 7 jogos disputados, uma média também de 0,85. Faltam para o Cristiano Ronaldo 51 jogos. Vão ser necessários 57 jogos pelo Al Nassr, ou com a média de gols do Al Nassr, para ele chegar aos 1.000 gols. 57 jogos seria na próxima temporada. Na temporada passada, o Al Nassr fez 51 jogos. Na penúltima, fez 57 jogos. Em 2022-23, o Al Nassr não disputou competições continentais, competições asiáticas, e fez 34 jogos. Nessa temporada, o time está jogando o que seria equivalente à Sul-Americana ou à Europa League, o segundo torneio da Ásia, ou seja, com um nível técnico menor. O time ficou em terceiro colocado do Campeonato Saudita, por isso não está disputando a Champions Asiática, está disputando a Champions League 2 da Ásia, que são 13 jogos, 6 jogos de primeira fase, oitavas, quartas, semi, mais 6, 12, uma final em jogo único, 13. O time já tem 11 jogos na temporada até aqui. Se fizer mais 40 jogos, que seria mais ou menos o que fez na última temporada, e o Cristiano mantiver a média, ele faz 35 gols. E aqui no Cristiano eu vou contar as datas FIFA, porque ele está na beiradinha ali para chegar aos 1.000. 6 datas FIFA antes da Copa do Mundo, se o Cristiano mantiver a média de gols que ele tem pela seleção portuguesa, mais 4 gols. 35 mais 4, 39, com os 949 gols que ele tem, ele precisaria de 12 gols na Copa do Mundo, mantendo essa média até lá, para chegar aos 1.000 gols na Copa. Porque o caso do Cristiano Ronaldo, como ele tem contrato até 2027, para mim é só uma questão de tempo de quando ele vai chegar. Se ele jogasse até a Copa do Mundo, ia precisar de dar uma aceleradaça aqui no final para conseguir chegar. Como ele vai até depois da Copa, ele faz ano que vem 41 anos, que é o que o Messi vai ter quando o contrato dele acabar. Como ele vai até um ano depois da Copa do Mundo, o Cristiano Ronaldo vai chegar aos 1.000 gols. É só saber quando. Seria muito legal que ele chegasse durante a Copa do Mundo, né? Uma marca muito legal, que 1.000 gols de um jogador tão emblemático para a sua geração que seja marcado na Copa do Mundo. Mas ele vai precisar subir a média de gols dele, que o Al Nassr faça mais jogos para ele poder fazer mais gols, e que na seleção portuguesa, antes da Copa também, ele consiga mais alguns golzinhos para chegar lá com essa possibilidade. De estatísticas do vídeo era isso daqui. Eu queria passar para vocês algo que eu acho interessante. A gente sempre fala do profissionalismo de Messi e Cristiano. Eu acho muito difícil que qualquer jogador consiga ter as conquistas individuais e coletivas que eles têm, especialmente as individuais. As coletivas vai depender muito do ecossistema que tiver, porque é muito difícil ser Messi e Cristiano, ou Messi ou Cristiano, por tanto tempo.
uma outra temporada, alguns jogadores conseguem ter um impacto, os números especialmente, acho que mais que as sensações, os números conseguem ter. O Haaland, por algumas temporadas, já está conseguindo ter números de Messi e de Cristiano Ronaldo, passando de 50 gols por temporada todos os anos e tal. Então a gente sempre fala do profissionalismo, né? Que eles consigam se manter fisicamente fazendo 40 jogos por temporada, 50 jogos por temporada e que tecnicamente também se mantenham muito bem, eles precisam abrir mão de muitas coisas. Quem acha que esses caras só gostam de dinheiro e continuam jogando por dinheiro, está completamente errado. Porque se fosse por dinheiro, não estou querendo dizer que eles ganham mal, nem que eles negociam um contrato de qualquer jeito, mas que se fosse por dinheiro, esses caras já tinham parado. Porque eles já têm uma quantidade de dinheiro que não vai acabar por algumas gerações. Não vai acabar para eles, não vai acabar para os filhos deles e muito possivelmente não vai acabar para os netos deles, porque é muito dinheiro que esses caras ganharam de clubes, de patrocinadores, de tudo que o futebol gera e que o mundo gera para esse tipo de personalidade. Então esses caras não estão jogando para ganhar mais dinheiro. Eles têm ótimos contratos, porque eles continuam gerando um interesse absurdo de todo mundo. Então eles continuam ganhando muita grana, mas eles não jogam por dinheiro, senão eles tinham parado. E eu acho que também eles não jogam só porque eles são ótimos profissionais. Porque senão acho que não manteria. Acho que de vez em quando a gente olha tanto para o profissionalismo deles de se manter bem fisicamente, bem tecnicamente, concentrados, abrindo mão de poder comer o que quiser, abrindo mão da família, abrindo mão de prazeres da vida. A gente olha só para o lado profissional. Existe algo pessoal de amor ao esporte de Messi e Cristiano Ronaldo que fazem com que eles se mantenham há mais de 20 anos. A gente está em 2025. Em 2025 os dois já jogavam, 2005, né, 20 anos atrás, os dois já jogavam futebol profissionalmente. Então existe algo que é o amor ao esporte, que de vez em quando escapa a gente, o tanto que esses caras gostam da coisa. Né? Tem muito jogador que adora jogar futebol e que também adora outras coisas. Esses caras gostam de futebol mais do que qualquer coisa. Depois de tão ricos, de tão vencedores, para eles se manterem jogando a cada final de semana, viaja, joga, treina, acorda cedo para ir treinar, esses caras não podem acordar tarde. Não é só porque eles são profissionais e não é só porque eles são ricos e querem ficar mais ricos ainda. Existe um componente de amor ao esporte, de amor ao que eles fazem, que eu acho que é pouco mencionado. A gente fala muito pouco o tanto que você tem que gostar do que você faz, o tanto que Messi e Cristiano Ronaldo precisam gostar do que fazem para continuar fazendo, mesmo depois de tudo que eles já conquistaram. Então, o Cristiano vai chegar, tomara que o Messi também chegue aos 1000 gols, eles merecem, e eu acho que eles são professores para as próximas gerações, para essa geração e para as próximas, e são dois caras muito difíceis de ser batidos, porque você pode ser muito profissional, muito esforçado, mas eu acho que se não amar tanto a coisa, igual esses caras amam, não dá. Não dá, porque em algum momento você vai cansar, seu corpo vai cansar, você vai ter outras prioridades na sua vida. Para o futebol ser a prioridade desses caras todos os dias, por décadas no plural, é porque eles amam demais, então eles merecem demais também. É isso, meu povo. Parabéns para os dois e feliz novo contrato para o Lionel Messi. E a gente ainda vai ter alguns aninhos para aproveitar essa maravilha de jogador que deixa a gente tão feliz quando entra em campo para jogar bola. Valeu, gente. Tchau, tchau.